é feito em até 15 anos, será feito em 2 anos. Os estudos do IPEA mostram que essa é uma das principais iniciativas para a produtividade, para recuperar a indústria brasileira, sua produtividade. Vai também atrair investimento, então 3,4 bilhões, redução de imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre lucro líquido para estimular a renovação de máquinas e equipamentos, renovar o parque industrial brasileiro. Uma terceira é o Brasil Mais Produtivo, já estão abertas inscrições. A BDI, ou SEBRAE, ou SENAI, a meta são 93 mil micro, pequenas e médias indústrias, digitalização, melhora de competitividade. O SENAI e o SEBRAE vão até a pequena empresa, fazem o diagnóstico, faz o projeto e aí BNDES, FINEP, Embrapi financiam. Então, o Brasil Mais Produtivo já estão abertas inscrições. Meta 93 mil presenciais, até 200 mil na plataforma digital. E o Mover, Mobilidade Verde, 19,3 bilhões de reais, sendo este ano 3,5 bilhões. Estimular uma indústria automotiva, a mobilidade inovadora, prevendo as várias rotas tecnológicas, carro híbrido, plug-in, elétrico puro, etanol, etanol híbrido, todas as rotas tecnológicas, até o SAF, o Sustainable Aviation Fuel, para substituir o querosene de aviação. De outro lado, verde, estimulando a descarbonização, toda a descarbonização, por isso mobilidade verde, e destacando aí também todo o esforço exportador. Então, licença flex, acordos comerciais, redução de custo, burocracia, digitalização, desburocratizando para poder estimular a atividade exportadora. Tem uma sequência de inúmeros itens, um deles, por exemplo, o INPI, nossa meta de chegar a 2 anos no registro de patentes, era até o ano passado mais de 7 anos, então a meta de chegar a 2 anos, registro de patentes, enfim, mas fizemos aí uma síntese desse primeiro ano de trabalho. Podemos começar? Vamos lá, gente, não esquecendo de dizer o nome e o veículo, por favor. Boa tarde, presidente Alckmin, Mercadante, Celso Panzeri e Simone Iglesias da Bloomberg. Eu gostaria que os senhores detalhassem para a gente, desses 300 bilhões de reais, quanto é BNDES, FINEP, Embrapi, e se todos os 300 bilhões são TR ou se são taxas de juros diferentes por projeto. Acho que pode ser um pouco cansativo, mas é importante a gente entender percentual de juros por projeto. Obrigada. Olha, eu vou pedir para o presidente Mercadante detalhar, mas ele colocou bem, 300 bilhões é o piso. É o piso. Você tem TR, para o que for inovação, e tem outras taxas. E tem, o BNDES é o maior, mas você tem também, muito importante, FINEP e Embrapi. Então, passo aqui ao Mercadante. Bom, boa tarde a todos e todas. Esse ano, nós tivemos, dentro na nova política industrial, um volume total de recursos de 77,5 bilhões de reais. Então, nós entregamos o que seria correspondente a 25,8% dos 300 bi que nós estamos dizendo que vamos fazer. Então, o que nós fizemos é compatível com aquilo que nós estamos anunciando. Por isso que eu digo que é o piso e vou explicar por que é o piso. O BNDES, desse valor, fez 67 bi. O que tem de recursos
que não são TLP, porque o BNDES hoje é predominantemente TLP, taxa de juros de mercado. É que às vezes tem gente no mercado que não entende, banco não é dinheiro, dinheiro é commodity, banco é recursos humanos. Quando você tem uma boa equipe, você desenha bons projetos, você agiliza e entrega. Então, nós temos aqui 3,5 bilhões de inovação, porque ela saiu tarde, ela chegou em setembro, aqui é TR, é um juros de 2% ao ano. O ano que vem nós temos quanto? 5 bi, FINEP mais 5 bi. Então, a cada ano, cada um tem 5 bilhões. Nós tivemos em torno de 0,8 bi do Fundo Clima, que esse ano tende a crescer bastante, a meta é chegar a 12 bilhões, porque foi feita aquela captação de 2 bilhões de dólares pela Fazenda, e quem administra é o BNDES, e uma parte do Fundo Clima é 10 bi, né? O do Fundo Clima é a receita que vem dos royalties do petróleo, enfim, tem algumas outras pequenas fontes. O grosso 10 bi é da captação dos 2 bilhões de dólares. Aí também são taxas mais baixas, 6,15 em média, de juros ao ano. E o resto, depois teve 13,5 bilhões para exportações, que também nós reduzimos o spread naquilo que era competência do banco e lançamos para os exportadores da agricultura e da indústria uma taxa indexada ao dólar, porque ele tem um recebível em dólar, então ele pega um financiamento, fica com uma dívida em dólar, mas a receita dele é em dólar. Então nós conseguimos apresentar uma taxa de juros que vai de 5,5% a 7,5%. Quando ele pega com terceiros, é 7,5%. Quando ele pega direto no BNDES, é 5,5%. Essa taxa tem 2 anos de carência, 10 anos para pagar. Então, é uma taxa que, dia 2, nós estamos lançando um outro pacote com essa taxa de juros indexada ao dólar. Dia 2 agora. Então, foi muito forte no agro e fizemos alguma coisa para a indústria exportadora. Então, isso é o que nós fizemos. Portanto, tudo que nós fizemos, nós vamos repetir. O que nós temos a mais? Por isso que eu falo que é o piso. O que nós temos a mais? Nós temos, primeiro, a expectativa de aprovar a LCD, que já foi aprovada por unanimidade no Congresso, na LDO. Então, já está lá o instrumento. Agora, vamos aprovar a moldura. O que nós estamos propondo? 10 bilhões de reais por ano. Eu vou repetir aqui porque é um negócio inacreditável. Eu brinco, mas é verdade. O BNDES, você não tem só que matar um leão por dia, você tem que desviar das antas. Porque às vezes é impressionante que as pessoas não ouvem o que você está discutindo, não tem argumento. É uma coisa, é esse tempo de fake news. Então, deixa eu explicar a LCD. O Banco do Brasil emite LCA, crédito agrícola, letra de crédito agrícola. A Caixa emite LCI, letra de crédito imobiliário. Por que é que um país como o Brasil, um banco público, pode levantar recursos para a agricultura, pode levantar recursos para o setor imobiliário, mas não pode para a indústria? Essa é a primeira premissa. Segundo, o argumento é que vai prejudicar a captação de LCI e LCA. LCI e LCA, o estoque hoje, se você entrar lá na B3, são 840 bilhões de reais. Como é que arrecadar mais 10 vai prejudicar o estoque? É absolutamente irrelevante. Bom, falar que prejudica a dívida pública, então, é quase uma aberração. A dívida bruta é 6 trilhões e 300 bilhões de reais. O que é 10 bi? E 10 bi é o volume. O imposto de renda é uma parte disso, bem menor. E se a gente pegar a dívida líquida, é 1 tri e 200 bi. O que é 10 bi? Então, não faz nenhum sentido essa crítica. Isso aqui é um complemento para a gente poder captar no mercado o que nós não estamos pegando no Tesouro. Esse é o ponto. O BNDES transfere recursos para o Tesouro. A nossa luta é para o Tesouro desmamar do BNDES, não é o contrário. Então, aqui nós estamos fazendo e queremos contribuir para o ajuste fiscal e vamos continuar. Nós pagamos IOF, nós pagamos dividendo, nós pagamos as prestações do TCU, ela foi parcelada, mas nós vamos continuar pagando. Então, o BNDES transfere recursos para o Tesouro. Então, o que nós temos de linhas incentivadas é o crédito agrícola, é o Plano Safra, que o BNDES hoje é um grande operador. Então, o BNDES opera basicamente o Plano Safra hoje. O que nós temos a mais? Isso que eu falei. A TR para inovação,
que chegou muito tarde, chegou em setembro, então nós não conseguimos liberar os 5 bi, mas vamos no ano que vem cumprir facilmente essa meta, a demanda é muito forte. E esse instrumento do LCA, que tem um pequeno desconto de imposto de renda. E nós queremos voltar a emitir LCA, que nós já emitimos no passado, para financiar o quê? Compra de máquinas agrícolas, equipamentos agrícolas, nós financiamos a infraestrutura da agricultura. Então, o que nós temos além disso que eu falei? A LCA, a LCD, etc. Nessa conta não está contabilizado o BASE e o BNB. O BASE e o BNB financiam a indústria com TJLP. Portanto, por isso que eu digo, é o piso. Eles financiam hoje com TJLP. Norte e Nordeste tem taxa diferenciada de juros mais baixa e muita coisa da indústria, e energia, infraestrutura, mas é uma taxa diferenciada. Também não está nessa conta o que o Banco do Brasil faz e a Caixa em termos de indústria, mas eles também fazem e nós podemos somar o conjunto dos bancos públicos para a gente reforçar essa nossa perspectiva. Nós não incluímos aqui, vocês estão convidados, quarta-feira nós vamos lançar o programa BNDES Azul. Vai ser o mais importante navio de pesquisa que existe abaixo da linha do Equador. O navio já está atracado e nós vamos fazer a cerimônia lá junto com a Marinha. E aí tem um grande desafio, que é um tema que o Brasil vai ter que discutir. Nós vamos lançar algumas medidas. 95% das exportações brasileiras vão para o navio, é mar. 95%. O IMO, que é a Autoridade Marítima Global, as decisões delas são vinculantes, não é meta voluntária de descarbonização. O que eles disseram é o seguinte: a partir de 2027, 40% tem que ser descarbonizada ou vai ter multa. Os otimistas acham que a multa vai ser entre 50 e 100 dólares. Os pessimistas acham que vai ser 500 dólares por tonelada. O que significa isso? Os países que não desenvolverem navios com energia renovável vão aumentar o custo das suas mercadorias e vão perder competitividade. Então, os países mais próximos da China, como a Austrália, vão ser favorecidos. Nós que estamos mais longe seremos prejudicados. Então, nós temos que retomar a construção navio, porque essa frota que está aí vai envelhecer, não nos moldes do passado, mas para produzir navio, sobretudo a etanol, de segunda geração, a biodiesel, navio nessa linha de biocombustível. Tem hidrogênio verde, tem outras rotas, mas o Brasil é muito competitivo nesse segmento. Inclusive, algumas plantas brasileiras estão indo para fora do Brasil, por causa dos subsídios americanos. Estão indo para lá. Já tem usinas de demonstração que foram para lá. Saíram do BNDES e foram para lá. Então, nós precisamos olhar. O ano passado foram 600 milhões o Fundo da Marinha Mercante, esse ano foi 1 bi. Nós temos segurança que hoje, só de perspectiva do nosso pipeline, nós vamos fazer mais de 2 bi. Então, é outra fonte para você somar, 2 bi do Fundo de Marinha Mercante. Nós vamos lançar também um programa novo, ia ser lançado hoje, mas para não ficar muita coisa, ficou para frente. Também não vou entrar em detalhes aqui, não é minha competência, mas o Márcio França e o Sebrae vão lançar um grande programa de fundo garantidor para micro e pequena empresa, uma parte da indústria vai ser favorecida. Como é o caso do FGI-PEAC. Quer dizer, a gente garante a operação e o mercado financia. É um valor bem expressivo, vai ser o maior programa da história do Sebrae, em termos de crédito. Então, nós acreditamos. Por isso, o que nós lançamos aqui foi só a projeção do que nós, a FINEP, fizemos. Com a entrada do BASA, BNB, Caixa, Banco do Brasil, e principalmente com esses novos instrumentos, LCA, Fundo Marinha Mercante, Sebrae, etc., nós vamos superar isso que nós anunciamos. E o último ponto é a captação de recursos externos. Nós captamos em 2023 3 bilhões e meio de dólares, nós já temos em processo de contratação 3,9 bilhões de dólares. Com a melhora do rating do Brasil, nós vamos ter aqui a COP, o G20, são 132 eventos do G20 que estão programados no Brasil. Nós vamos ter a COP 30, nós vamos ter os BRICS. Então, o Brasil vai estar muito mais visível, com muito mais entrega, uma melhora no ambiente macroeconômico, com muito mais capacidade de atrair financiamento e investimento direto. E a Fazenda está desenhando um programa muito importante nesse pacote, que é a chamada o RED de cauda longa. Então, que é garantir o RED dos investimentos estruturantes prioritários para variações muito bruscas a longo prazo da taxa de câmbio. Então, nós estamos muito seguros dos dados que nós apresentamos
e já entregamos esse ano, vamos entregar muito mais nos próximos 3 anos. Obrigado, Mercadante. Agradecer a presença da ministra Miriam Belchior. O Celso Pancera, FINEP. Então, a FINEP, se sabe, ela administra o FNDCT. O FNDCT sofreu uma transformação muito grande, que transformou ele num fundo financeiro, como a exemplo do FAT. Então, o recurso que não é executado no ano, ele acumula para o ano seguinte. Então, o FNDCT tem guardado em estoque 16 bilhões de reais dos anos anteriores que não foram utilizados. No ano que passou, nós executamos 10 bilhões. Esse ano a previsão é de 12 bilhões. Disso, metade é para emprestar a nível de TR, taxa de TR. O nosso estoque pode ser todo ativado em taxa TR. Então, quando nós colocamos 24 bilhões de reais em 4 anos, é uma taxa, é um valor conservador, porque se tiver demanda, nós podemos acessar o restante dos recursos. Esse ano que passou, nós tivemos, ministro Alckmin, demanda de 12 bilhões de reais em projetos para financiamento, dos quais 8 bilhões nós qualificamos como de inovação para as empresas, ou seja, se enquadraria nos critérios do FNDCT e da taxa TR. Aprovamos mais de 7 e assinamos contrato de 5,7 bilhões de reais. Isso em 2023, o ano que nós pegamos tração naquele ano. Disso, 709 milhões para 304 microempresas, projetos de microempresas, 4,06 bilhões para grandes empresas, eu não tenho o número aqui, mas são 40 e poucas empresas que acessaram a gente, e 1,65 bilhões de reais foi para não retornável. Foram projetos em que nós entramos com subvenção econômica. Os projetos de financiamento para projetos de inovação, de subvenção econômica para empresas até 10 milhões de reais é direto no balcão. Apresenta no projeto no site da FINEP e é avaliado internamente. Então, esses recursos são colocados à disposição das empresas. E os 11 editais anunciados hoje, eles significam mais 2,18 bilhões de reais em não retornáveis, subvenção para empresas vinculadas a institutos de pesquisa, junto a universidades, etc. Posso destacar disso aqui: 500 milhões para a área de saúde, 270 milhões para a mobilidade urbana e 250 milhões para a segurança alimentar. Isso é o que estamos agora lançando nesse início de ano. Mas nós estamos preparados, né, para atender uma demanda muito maior. Como falei, nós tivemos 12 bilhões de demanda, então as empresas estão, de fato, procurando a FINEP para buscar financiamento. Nós temos alguns critérios que tem que ser inovação, não pode ser qualquer empréstimo. Então, desses 12 bilhões do ano passado, qualificamos mais de 8, aprovamos nos nossos diversos comitês internos e na diretoria mais de 7 bilhões de reais e assinamos 5,7 bilhões de reais de contratos, dos quais boa parte deles já desembolsamos. Então, os números da FINEP, de fato, de 46 bilhões de reais entre reembolsáveis e não reembolsáveis, são números que podem ser ampliados bastante em função do estoque que nós temos, tanto na FINEP quanto no FNDCT, desde que haja demanda qualificada, porque os nossos critérios, eles têm uma qualificação que precisa ser inovação e precisa ter ciência envolvendo instituições de pesquisa junto. Mas a nossa primeira olhada nesse ano é que, de fato, nós teremos uma demanda qualificada bastante elevada. Parece que as empresas brasileiras são bastante maduras para inovar os seus produtos, seus processos internos e os seus serviços. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Fábio Murakawa, do Valor Econômico. Eu queria saber uma avaliação dos senhores sobre o que é que deu errado na política de campeões nacionais, lá atrás, né, nos governos anteriores. O que deu errado nessa política que o governo atual pretende fazer diferente nessa nova política industrial que está sendo anunciada hoje? Obrigado. Vou explicar uma coisa aqui. Tem uma parte
do debate do Brasil que só consegue discutir o passado. É incapaz de falar, ó, mudou, melhorou e estamos discutindo o presente. Então, a primeira coisa que é fundamental para essa discussão é o seguinte: a crítica ao BNDES é que era uma caixa preta, certo? Vocês escreveram isso dezenas e dezenas de vezes na imprensa e os adversários diziam. Hoje, é a instituição pública mais transparente do Brasil. É só entrar e verificar o que está ali e questionar, e nós estamos ali para responder e conversar. Entre 8 mil instituições analisadas pelo TCU e em outra pesquisa pela CGU, nós tiramos o primeiro lugar, a instituição mais transparente. Então, isso é uma primeira resposta importante. Todo o debate é transparente. Algumas empresas que foram priorizadas no crédito do BNDES não deram certo. Exemplo da Oi. Nós tínhamos 4 bilhões de reais de crédito para a Oi. Sabe quanto o BNDES perdeu? 0. Porque nós tínhamos carta de fiança. Por sinal, o mercado inteiro perdeu 23 bilhões nas Americanas. Nós tínhamos 1 bilhão de reais nas Americanas. Sabe quanto o BNDES perdeu? 0. Porque nós somos um banco prudente, altamente qualificado. O BNDES tinha 1 bilhão e 700 milhões na Light. Sabe quanto nós perdemos? 0. Nossa inadimplência é 0,01. Então, mesmo que alguns projetos, porque financiamento é risco, não deram certo, outros deram. A VEG é uma empresa extremamente competitiva. A Embraer é o que é hoje. Nós só tem 3 países que certificam o avião. E é o que é, e com a perspectiva ainda mais promissora de crescimento nesse cenário que está aí, eu disse hoje, nós 9 aeronaves no ano passado, 67 essas, porque tem o BNDES. O BNDES financiou mais de 1.271. É uma empresa que tem um orgulho do país que os países de desenvolvimento não têm. São pouquíssimos países que produzem avião, que certificam, só tem 3, o Brasil é um deles. Não é só porque tem o BNDES, é porque teve o ITA, é porque teve todo um investimento em formação de recursos humanos estratégicos que viabilizou o que viabilizou. Então, nós temos empresas que são um sucesso do ponto de vista de competitividade global, e nós queremos ter mais. Agora, o que é importante vocês registrarem nessa discussão? As consultas ao BNDES, projetos que estão no BNDES hoje, em relação a 2022, cresceu 88%. Nós temos 270 bilhões de reais de projetos tramitando. Essa é a esteira. O projeto entra, a gente analisa e aprova. E aberto a qualquer empresa que queira apresentar. A gente trabalha por demanda. Não estamos escolhendo o parceiro. Nós temos editais, são transparentes, as linhas de crédito são públicas e nós estamos recebendo os projetos. A aprovação cresceu 32%. 175 bilhões de reais aprovaram. E o servidor público, se ele aprovar, ele tem risco. Se ele não aprovar, não acontece nada. Por que os benedentes têm confiança no que está acontecendo? Pela transparência, pela seriedade, pela qualidade dos projetos, pelo resultado que nós estamos apresentando. O desembolso cresceu 17%, porque é o resultado das carteiras do passado, quando o banco vinha minguando, e muita infraestrutura, foram 57 bi de infraestrutura e energia. Infraestrutura é lento, tem a obra, você vai desembolsando em função do andamento dos processos. Então, não estão fazendo mais do que foi feito no passado. Nós estamos construindo uma política transparente, verificável, que pode ser questionada em qualquer momento, preferencialmente em editais públicos e transparentes, para que qualquer empresa possa apresentar suas aspirações, seus projetos, verificando com muito rigor as garantias. Te dei os dados, o banco tem 0,01% de inadimplência, não tem melhor atestado do ponto de vista da seriedade. E em relação às supostas irregularidades do BNDES, foi contratada uma auditoria de 48 milhões de dólares, que depois contratou, nos Estados Unidos, que contratou um escritório no Brasil, que contratou a Price. Qual foi o resultado? Não encontraram nenhuma irregularidade relevante no BNDES. Então, é muito importante que a gente discuta com mais profundidade, especialmente o que nós estamos propondo e o futuro. O que foi o ano 2023 e o que é que nós estamos propondo para o futuro. Onde que está o desafio? Por exemplo, o desafio é como usar os recursos da TR para inovação.
que é um recurso subsidiado. Você tem que ter muito rigor, você tem que ter critérios bem isonômicos, você tem que construir, é uma área de fronteira, você tem que construir, por isso que nós estamos alinhando com a FINEP, fazendo exatamente os mesmos procedimentos e discutindo, inclusive, cada projeto, cada iniciativa. Essa é uma coisa muito importante para fazer bons projetos e para a gente ter segurança e que tem isonomia, quer dizer, que o empresário não falar porque um recebeu, o outro não recebeu. É inovação e transição digital. Para dar um exemplo de uma linha que tem que ser muito bem definida. A mesma questão em relação ao Fundo Clima. As taxas não são a mesma. Se você for fazer energia é uma taxa, se você for fazer descarbonização, por exemplo, marítima, aeronáutica é outra, se você for fazer floresta, a taxa é 1% ao ano, porque plantio é outro nível de rentabilidade e de retorno. Então, nós estamos buscando aprender com o passado, corrigir os erros, aprimorar. Agora, qual é o debate que nós precisamos fazer? Os Estados Unidos estão fazendo política industrial. O FMI, o estudo é de janeiro desse ano, dizendo que 48% da política industrial feita no mundo é China, Estados Unidos e Japão. China, Estados Unidos e União Europeia. Os Estados Unidos tem 30%, a China tem 30% do valor agregado da indústria, os Estados Unidos 20% e a União Europeia tem 20%. Eles têm 70% da indústria, do valor agregado da indústria, e estão fazendo política industrial. 48% das medidas são deles. Se nós não tivermos essa consciência, nós não temos como competir. O que está se pedindo é o seguinte, que o brasileiro, o empresário brasileiro corra 100 metros, corra uma maratona de 42 quilômetros para disputar com outro asiático que está correndo 100 metros, não chega. Então, nós precisamos de Estado de parceria e com transparência, com eficiência, que não temos a mesma margem fiscal que eles têm, não temos a mesma capacidade de fazer política industrial. Então, nós temos que ser muito mais eficiente, muito mais criterioso, muito mais rigoroso e totalmente transparente para que isso dê certo. É o esforço que nós estamos desenvolvendo. Boa tarde. Foi interessante ouvir o presidente dizendo que dinheiro não é mais problema. Fiquei chocada com isso. Mas a pergunta que eu tenho é sobre a contrapartida para esses financiamentos e para essas linhas de crédito. Qual será? Olha, eu até pediria ao Wallace dar uma palavrinha sobre, no caso do mover, as contrapartidas. Não, por aqui. Todos os programas que nós estamos construindo, né, em diálogo com todos os outros ministérios, como a Fazenda, como o MCTI, como com a Casa Civil, todos eles têm como princípio a responsabilidade com o dinheiro público. E, nesse sentido, o MOVER é um exemplo disso, a depreciação superacelerada é um exemplo disso, o RIC é um exemplo disso, as linhas de crédito do BNDES e do FINEP também são exemplos disso, porque nós estabelecemos ali metas a serem cumpridas, critérios muito bem construídos, né? E, simultaneamente, sanções administrativas, caso essas metas, esses compromissos, que as empresas que se habilitam para se beneficiar desses programas não cumpram. Então, qual que é o princípio que rege todas essas políticas? A responsabilidade e a transparência com o dinheiro público, cujo objetivo principal é promover a indústria para gerar emprego e renda no Brasil. E não fazendo nada daquilo que o mundo não esteja fazendo. O que nós estamos fazendo, todos os ministérios, todas as ações, é observando os parâmetros internacionais, aquilo que tem sido implementado, como disse o presidente Mercadante, olhando os erros do passado e adaptando, melhorando, dando um upgrade nas condições de construção e implementação de políticas públicas. Se vocês lerem, né, o exemplo do MOVER, vocês vão ver claramente metas, diretrizes, objetivos, né, as condições de habilitação e as sanções administrativas, caso as empresas que se beneficiam não cumpram essas metas. Então, é isso que rege essa política, uma completa transparência com tudo aquilo que vem sendo feito dentro do governo do presidente Lula e do nosso vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin. Mercadante para complementar aqui. Deixa eu complementar. Délis, a primeira questão é assim, para o agro, por exemplo, qual é a primeira contrapartida? Não pode desmatar.
Então, quando ele entra com pedido no banco, nós temos um convênio com o Mapa Biomas, temos imagens de satélite de todas as propriedades do Brasil e tem algum indício de desmatamento, é bloqueado na entrada. E se houver no processo de financiamento alguma multa do IBAMA, alguma outro episódio que possa acontecer, suspende imediatamente, isso está no contrato. Segundo, trabalho digno. Qualquer empresa que tiver na lista de trabalho escravo ou análogo à escravidão ou qualquer deterioração desse tipo, ela imediatamente terá o seu financiamento suspenso. Isso está. E previamente não terá acesso. E mais, se tiver condenação por assédio, homofobia, etc., que não tiver compromisso com o ESG, também se abre uma investigação administrativa, sempre com direito de defesa, e pode ter o financiamento suspenso. No fundo, o clima é descarbonização. O que se espera em termos de redução do sequestro de carbono? Isso vai ter uma métrica, está se construindo uma taxonomia, inclusive internacional. O Brasil tem que disputar essa taxonomia, porque isso tem um grande interesse para poder ingressar no mercado de carbono. Então, nós também temos uma avaliação, uma métrica. E na inovação é risco. Por isso que tem que ter uma taxa subsidiada, porque a empresa ela pode chegar ou não chegar. Agora, tem uma parte não reembolsável e uma parte é crédito. O crédito, a taxa de juros é baixa, mas ela vai ter que devolver o recurso. Mas é risco, porque você pode, é um novo processo, um novo produto. Por isso que a gente discute muito bem o que é inovação e acompanha e monitora. E por último, o que nós queremos é crescimento, emprego, inovação, produtividade, aquelas grandes linhas que nós apresentamos, que é o objetivo. Esse país voltar a crescer, gerar emprego, gerar salário e gerar desenvolvimento. Esse é o grande motor do papel do BNDES. Por exemplo, termino dizendo o seguinte: o BNDES é o banco público, pela Bloomberg, que mais financiou energia limpa na história. Na história. Por isso que o Brasil tem 47% da matriz energética limpa e 88% da matriz elétrica. Nenhum país do G20 chega perto do Brasil. Por que o BNDES financiou? Porque era no banco público. O objetivo do banco público não é o lucro imediato, é o desenvolvimento do país. Ele pensa a longo prazo, ele tem uma paciência chinesa para ter resultado, e tem. Essa é uma marca, por exemplo, fundamental para o Brasil. Da Embraer poderia dar muitas outras iniciativas. Por exemplo, toda a parte de eólica foi o BNDES que iniciou. Toda a indústria de papel e celulose, ninguém queria investir no início. Foi o BNDES que apostou, que investiu, que acreditou e que viabilizou. E continua sendo ousado nessa visão, porque é um banco público que o único objetivo é fazer o país crescer e se desenvolver. Gente, nós vamos para a última pergunta. Alô, Fábio Graner, do Jota. Sobre os 250 bilhões de financiamentos, eu queria saber qual é o total de subsídios implícitos e explícitos nesse processo. Então, eu queria saber qual é essa conta global, quanto que vai se despender do Tesouro, tanto implicitamente quanto explicitamente. E sobre o programa como um todo, eu queria entender, isolando o programa, quanto que ele vai agregar, na estimativa dos senhores, em termos de crescimento do PIB e de crescimento da produção industrial. Obrigado. Não, nós não podemos falar em subsídio na parte da FINEP, porque nós temos uma parte do fundo destinado para projetos de inovação com alto nível de risco, para a ciência pura e aplicada. Então, metade desses recursos, eles vão, de fato, através de editais, e são aplicados em projetos que a gente acompanha a execução para a liberação ou não avanço. Geralmente, essa grande maioria é vinculada a alguma instituição de ensino, a alguma instituição de pesquisa. A parte de empresas que a gente empresta não tem subsídio. Toma o recurso, se ele é de inovação, ele tem bônus. Se for mais inovador, mais sustentável, gerar mais emprego ou mais qualificação do ponto de vista de pós-graduação, por exemplo, empregos de pós-graduandos, doutores, etc., ele vai subindo na escala, ele tem uma parcela maior ou menor de financiamento, 80% do projeto, 90% do projeto, 100% do projeto. E também o tempo que ele tem de carência, ou seja, começar a reembolsar a FINEP, o fundo. Então, quanto mais sustentável for o projeto, maior o tempo dele para começar a retornar os recursos ao fundo, que vai de 24 até 48 meses. E o tempo de financiamento, que
pode chegar até 192 meses. Então, nós não é um processo punitivo. Se o projeto é inovador, ele fica em pé na avaliação das equipes internas da FINEP, ele cresce em bônus, em premiação, até chegar a 100% do valor do projeto, se merecer. E quais são as garantias? É seguro fiança. Tanto que também a nossa inadimplência na FINEP é extremamente baixa, é quase insignificante, 0,02%, 0,3% de perda. Então, a gente perde muito pouco, porque os projetos são muito bem avaliados e tem o seguro, e a gente acompanha os desembolsos também, é feito por etapa, a gente vai faseando o projeto e acompanhando ele. Ano passado, a FINEP devolveu ao Tesouro, depois dos impostos, 280 milhões de reais, e esse ano nós iremos devolver mais de 500 milhões de reais. Então, a FINEP também é uma empresa lucrativa. Não só ela investe, firmemente acompanha os projetos, como ela ainda retorna ao Caixa da União com uma capacidade de lucro muito boa. Então, ela se sustenta, ela se paga e ela retorna. E a nossa base é o FNDCT, que retorna com o tempo e vai reativando o fundo. E hoje, como falei, nós temos a previsão esse ano de 12 bilhões de reais e um estoque dos anos anteriores de 16 bilhões de reais. Fábio, deixa eu só complementar aqui. Nós temos, então, 271 bi de crédito, 21 bi de não reembolsável. Então, não reembolsável é todo ele recurso do orçamento, que é basicamente o FNDCT, e temos 8 bi de equity, ou seja, que nós queremos investir em empresa. Crédito é namoro, equity é casamento, tá certo? São setores muito importantes, por exemplo, esse segmento de minerais críticos, fundamental para o futuro de baterias e toda a mobilidade elétrica. Nós já estamos com 5 fábricas de ônibus no Brasil, produzindo ônibus elétrico. O Brasil tem a 7ª reserva de lítio do mundo e nós queremos ter controle e presença estratégica nesse segmento. Nós financiamos já 2,5 bilhões de ônibus elétricos e tem várias demandas importantes para acelerar esse processo. Então, esse é um setor que o BNDES quer entrar com equity. Então, são sempre com um edital público, transparência, os melhores projetos, mas dessa forma. Agora, o que tem de subsídio no crédito? TR, que é basicamente uma linha com baixa, e só 5 bilhões por ano para o BNDES, 5 bilhões para a FINEP, então são 10 bi por ano. O Fundo Clima, mas foi uma captação internacional redeada pela Fazenda, são 2 bi. A nossa linha em dólar não tem subsídio, mas oferece uma taxa de juros mais baixa, mas só para quem é exportador. A gente não exporta, não financia se não tiver um recebível em dólar, mas é uma taxa de 5,5 por ano, porque a gente pega a taxa internacional e repassa. O spread no banco é residual. Então, é uma linha que só pode financiar o setor. Nós temos uma linha muito subsidiada para o agro, que é o Plano Safra, mas não está nessa conta. É outro capítulo, é outra história, é outra forma. E a nossa expectativa é o desconto do imposto de renda só na LCD e na LCA. A exemplo desse 840 bilhões de reais de letras de crédito, que o BNDES tenha 10 bi para financiar a indústria, que é um instrumento muito poderoso, eficiente e indispensável. Tá bom? O impacto no PIB é o seguinte: nós temos feito vários estudos para ver no resultado do crédito qual é o impacto. O problema é que a gente trabalha sob demanda. Depende do projeto que entra, você tem que analisar qual é a expectativa de investimento, qual é a expectativa de emprego, qual é o ritmo de implantação do projeto. Então, a priori, eu não consigo te dizer vai ser isso. E o BNDES não quer entrar naquele rol de economistas que passa... Tem muitos aí, né? Escrevem muito. Passa metade do ano dizendo que vai acontecer e depois tenta explicar que não aconteceu, o pessimismo em relação ao nosso governo, que ele acreditava que aconteceria. Então, nós somos cuidadosos, não temos que fazer previsão em cima dos projetos concretos e dizer, vai gerar tanto emprego, vai gerar tanto salário. Nós estamos fazendo e vamos prestar conta disso. E você vai escrever excelentes matérias. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado.